A Era Medieval foi um momento que durou oficialmente do ano 476 d.C., com a queda do Império Romano Ocidental, até 1453, com a queda do Império Romano Oriental. Esse foi um dos períodos mais importantes da história, já que a sociedade ocidental se desenvolveu e muitas coisas que marcam nossa vida até hoje foram criadas. Antes de começar, quero dizer que nem todos os fatos apresentados aqui são da Idade Média em si. Alguns são da Idade Moderna, mas considerando que nessa época o mundo ainda tinha uma estrutura medieval, incluí também. Inquisição. Uma das primeiras coisas que muitos lembram quando o assunto é a Idade Média, sem dúvida, é a Inquisição ou Santa Inquisição. Ela foi um sistema de instituições da Igreja Católica que julgaram pessoas acusadas de heresia, blasfêmia, bruxaria e apostasia, além de muitos outros crimes considerados contra a religião católica. Ela começou na Idade Média, mas foi intensificada no século XVI e XVII, principalmente na Inglaterra, Alemanha, França e Espanha. Aliás, a espanhola é considerada uma das que mais ceifou vidas, com uma estimativa de 300 mil condenados e mais de 30 mil executados. Os métodos de execução eram muitos, mas o mais comum era a fogueira, que geralmente era feita em público. A prática só foi ter fim no começo do século XIX. Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um violento conflito entre a França e a Inglaterra. Foi iniciada em 1337, quando os reis ingleses reivindicaram o direito ao trono francês após a morte do rei Carlos IV, rei da França. Mas com o tempo, o conflito adquiriu dimensões nacionalistas de ambos os lados. Nesse período, muitas coisas aconteceram até seu fim em 1453. Esse é considerado o conflito mais longo da Europa, ainda que alguns contestem isso. Aliás, curiosamente, a Guerra dos 100 Anos durou, na verdade, 116 anos. Terra plana. Algo muito comum de ser atribuído à Idade Média é o conceito da Terra plana. Sim, isso não é nada novo na visão de alguns, já que muitos acreditam que na Idade Média as pessoas enxergavam a Terra como plana, afirmando ainda que o conceito de Terra redonda surgiu nas grandes navegações. Bom, isso não passa de um grande mal-entendido. O que acontece é que durante a Idade Média as pessoas já sabiam que a Terra era esférica. Como? Você pergunta. O filósofo grego Aristóteles já afirmava isso no século III a.C., com base em estudos através de sombras e réguas. O que se acreditava na Idade Média era que a Terra era o centro do universo, onde o Sol e a Lua giravam em torno dela. Claro, esse conhecimento era partilhado apenas entre os mais inteligentes e estudados da época, que claro, eram pouquíssimos. Acreditar que a Terra plana era um fato na época medieval é uma total mentira. Se quiser saber mais sobre o assunto, temos um vídeo a respeito disso disponível por aqui. Templários. Atire a primeira pedra aquele que nunca viu algum meme sobre os Templários, onde alguns caras, normalmente Red Pills, consideram a si mesmos como um cavaleiro. Mas você sabe a origem disso? A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão foi fundada no século X, logo após a retomada de Jerusalém do domínio muçulmano. Sua função era de garantir a proteção e integridade dos peregrinos e impedir novas invasões árabes à Terra Santa. Os cavaleiros seguiam rígidos códigos de conduta, como não comer carne, não comer a carne de seu cavalo, ser totalmente desapegado de coisas materiais e, principalmente, nunca se deitar com nenhuma mulher. Aliás, eles eram até proibidos de se aproximar e ter carícias com qualquer tipo de mulher, mesmo que fosse sua mãe. A ordem participou de várias batalhas e cruzadas, defendendo a hegemonia católica em Jerusalém. No entanto, os templários também acumularam rivalidades e riquezas devido ao status bélico e religioso. Por isso, ao decorrer dos anos foram sendo perseguidos pela igreja até serem definitivamente extintos em 1312. Alguns tesouros e relíquias guardados pela ordem jamais foram encontrados. Há quem diga que os cavaleiros inclusive tinham em seu poder a Arca da Aliança, a Tábua dos 10 Mandamentos e o Cálice do Santo Graal, mas isso não passa de especulação. Reis loucos.
Uma coisa que não falta quando o assunto é a Idade Média são histórias de reis e imperadores, que em alguns casos foram valentes e heróicos, mas em outros foram verdadeiros monstros. Durante a Idade Média, vários foram os reis marcados pela tirania e total insanidade. Podemos citar João da Inglaterra, que levou o país a um caos social no século XII pelo simples fato de não desejar um parlamento, Carlos VI da França, que provavelmente era esquizofrênico e mal conseguia governar devido à sua instabilidade mental. Conta-se que em alguns episódios o rei não gostava de ser tocado por achar que seu corpo era de vidro e uivava como se fosse um lobo. Por último, vale ressaltar o czar Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível. Seu nome se deve à sua tirania e loucura, chegando a tirar a vida do seu próprio filho após um ataque psicótico. Bom, eu realmente poderia passar horas falando sobre os monarcas mais loucos da história, mas ainda tem muita coisa para ver, então vamos para o próximo tópico. O verdadeiro Drácula. O famoso Conde Drácula, o vampiro mais irreverente da ficção, foi baseado no monarca europeu da Idade Média. Vlad Tepes III, também conhecido como Vlad, o Empalador, foi o príncipe da Valáquia, atual Romênia, no século XV. Como você já deve ter notado, seu cognome diz muito a seu respeito. Ele ficou famoso em sua época durante a guerra contra o Império Otomano, onde executava seus rivais através do método do empalamento. Sua vida foi marcada por uma série de tragédias familiares e lutas pelo fim da opressão turca a seu povo. Considerado um tirano por alguns, Vlad Tepes é um dos heróis nacionais da Romênia, já que, além de ser considerado defensor da fé cristã e do povo romeno, é também considerado um dos fundadores do moderno Estado da Romênia. Mas por que logo ele foi a inspiração para o Conde Drácula? Bom, escrituras da época relatam que Vlad era insano, violento e sanguinário, a ponto de ter obsessão pelo sangue, coisa que já era atribuída aos vampiros, tidos como seres reais da época. Por isso, na época, surgiu a lenda de que ele seria um vampiro. Foi de acordo com essas escrituras que o irlandês Bram Stoker escreveu seu livro Conde Drácula em 1897, dando origem a um dos personagens mais irreverentes da cultura pop. O homem mais rico da história. Se alguém te perguntar quem foi o homem mais rico da história, você provavelmente vai dizer Bill Gates, Steve Jobs ou até Elon Musk. Mas a verdade é que o possível homem mais rico da história foi um africano da era medieval. Mansa Musa foi o imperador do Mali no século XIV. Na época, o Império Mali dominava quase todo o deserto do Saara, sendo uma grande potência regional. A maior fonte de riqueza era o ouro, sal e prata produzidos nas minas do imperador. Devido a isso, Mansa Musa utilizava colares, anéis e adornos de ouro para demonstrar o seu poder e autoridade, já que os produtos produzidos no Mali eram exportados até a Europa e Oriente Médio. Aliás, existe uma lenda que afirma que durante uma peregrinação em direção a Meca, Mansa Musa passou com sua comitiva pelo Cairo, onde comprou alimentos, água e adornos. Foi tanto ouro que entrou de uma vez na região que o Egito passou por uma inflação devido a toda a riqueza produzida dada pelo imperador. Não se sabe ao certo o valor exato de sua fortuna, mas alguns chegam a afirmar em 400 bilhões de dólares. Peste Negra. A peste negra foi o nome de uma crise sanitária que assolou a Europa no século XIV, alcançando também o norte da África, Oriente Médio e tendo sua origem na China. A peste possuía muitos efeitos colaterais, bem como inchaços na pele, escuridão no corpo, febre, tosse e outros sintomas que no final levavam ao falecimento do indivíduo. Devido à falta de conhecimento científico, na época a culpa da peste foi atribuída a vários grupos minoritários, como muçulmanos, ciganos e judeus, tidos como inimigos de Cristo. Mas na verdade, a doença é causada por uma pulga presente em ratos oriundos da China. Os ratos chegavam à Europa através de caravanas e navios, que normalmente eram ambientes sujos e com nenhum tipo de saneamento. Estima-se que a peste negra matou 1/3 da população europeia da época. Mas isso não é algo que se pode ter certeza, afinal, na época não existia censo de população, e o número pode ser ainda maior. Epidemia de dança de 1518. Em 1518, na cidade de Estrasburgo, na França, uma mulher começou a dançar freneticamente no centro da praça da cidade, aparentemente sem motivo algum e de forma quase descontrolada. O mais estranho é que ela não parava de dançar por horas, até mesmo quando anoitecia.
Mas conforme o tempo passava, mais e mais pessoas se juntavam ao movimento e começavam a dançar descontroladamente. Algumas até gritavam de dor e agonia, já que isso parecia ser algo fora do controle daquelas pessoas. Após quase 2 meses dançando, as pessoas começaram a morrer de exaustão e ataques cardíacos. Estima-se que entre 200 e 400 pessoas participaram desse ato, que é considerado um verdadeiro caso de histeria coletiva. Ao contrário do que muitos pensam, a epidemia de dança não é um caso folclórico e de ficção, já que existem documentos da igreja e da imprensa da época que relatam esse acontecimento. Não se sabe ao certo o motivo desse episódio, mas alguns afirmam que se tratou de um clássico episódio de histeria coletiva, ou que as pessoas estariam alucinando, provavelmente devido ao consumo de comida e bebida em péssimo estado. Cruzada das Crianças. Em 1212, um episódio controverso teria acontecido na Europa, onde crianças teriam participado de uma cruzada pela Europa em direção à Terra Santa. Controverso, já que não se sabe ao certo a veracidade desse acontecimento, visto que não existem documentos da época que o confirmem. Mas, segundo a tradição, existia a crença que apenas cristãos de alma pura poderiam livrar Jerusalém do domínio muçulmano, e essas almas seriam de crianças e adolescentes. A expedição teria reunido mais de 2.000 crianças que partiram da França até o sul da Itália. No entanto, antes de chegarem a Jerusalém, elas teriam sido capturadas pelos mercadores muçulmanos e vendidas como escravas. Como já dito, não existem provas 100% confiáveis de que esse episódio é verídico, mas é um conto popular muito famoso na Europa. Fenômeno celestial de Nuremberg de 1561. Em 14 de abril de 1561, o povo de Nuremberg presenciou um fenômeno bastante peculiar. Tal fenômeno consistia em luzes e objetos voadores não identificados voando pelo céu, gerando imagens que se assemelhavam a batalhas. Segundo relatos, as luzes do céu pareciam brigar entre si, o que foi interpretado pela igreja como uma manifestação divina. O fenômeno é documentado pela imprensa da época, mas é contado através de relatos daqueles que presenciaram. Existem muitas teorias que tentam dar explicação a esse caso, que vai desde um buraco de minhoca que deu aos moradores de Nuremberg visões da Primeira Guerra Mundial até aparições extraterrestres. No entanto, a explicação mais plausível é que tenha sido um parélio, um fenômeno meteorológico que produz luzes do céu em plena luz do dia. Tal fenômeno é bem raro de acontecer, por isso não existe tanta explicação acerca dele. Mas muitos estão de acordo que o que aconteceu nesse dia foi um parélio. Index Librorum Prohibitorum. O Index Librorum Prohibitorum, que traduzido do latim significa Índice dos Livros Proibidos, foi uma coletânea de livros proibidos pela Igreja Católica no Concílio de Trento, em 1559. A Igreja temia o crescimento do protestantismo e de novas divisões dentro da instituição. Por isso, o Papa Paulo IV declarou que qualquer livro que pusesse a fé cristã em dúvida seria proibido e tirado de circulação. Não necessariamente os livros que atacavam a Igreja, como era o caso dos protestantes, mas qualquer escritura que incentivasse a rebeldia, filosofia não cristã, ciências biológicas ou até poesias eram censuradas. Era, em poucas palavras, uma inquisição literária. Na lista estavam obras de Voltaire, Descartes, Marquês de Sade e Victor Hugo. Com a influência e poder que a igreja tinha no passado, era fácil manter os livros como proibidos. Mas com o passar dos séculos, o mundo evoluía e cada vez mais as proibições eram contestadas, além de cópias ilegais começarem a ser vendidas. Em 1966, o Index Librorum Prohibitorum foi abolido pelo Papa Paulo VI. Islândia ANCAP. O anarquismo é uma das ideologias políticas mais controversas da história. Assim como no comunismo, existem debates sobre se tal sistema funcionaria na vida real. Mas há quem defenda que no passado existia um país com essas características. A Islândia dos séculos X, XI, XII e XIII foi uma confederação de aldeias que seguiam uma política parecida com o que hoje conhecemos como anarquismo. Nessa época, os islandeses temiam a tirania de reis ou algum poder central. Por isso, o país era dividido em comunidades chamadas de Godurgo, onde fazendas produziam e consumiam livremente da terra. Não havia conceito de propriedade privada, nem impostos, e todos podiam montar sua casa onde bem entendessem. A maior autoridade eram os Gods, que geralmente eram os fazendeiros mais ricos. O título também não poderia ser elegível ou herdado, mas podia ser emprestado, alugado ou vendido. Em poucas palavras, era uma sociedade com um sistema totalmente diferente do que estamos acostumados. O chamado Estado Livre da Islândia durou até 1262, quando foi anexado pelo Reino da Noruega. A Guerra do Balde. Sim, você não escutou errado.
Entre 1325 e 1337, ocorreu uma guerra no interior da Itália por causa de um balde, ou quase isso. Na verdade, ninguém sabe ao certo como ocorreu essa guerra, já que não existem tantas fontes que contem com detalhes sobre a época. Mas reza a lenda que um dia, 2 soldados de Módena entravam furtivamente em Bolonha e roubaram um balde do poço central. A população ficou enfurecida e declarou guerra à cidade vizinha. As 2 cidades guerrearam por anos, até que ocorreu a Batalha de Zapolino, onde Módena derrotou o exército de Bolonha e ficou com o balde. Sim, isso pode parecer até um roteiro de filme de comédia de tão bizarro que é, mas é a versão mais aproximada de um conflito que teria acontecido na Itália no século XIV. Aliás, o dito balde está até hoje exposto em um museu de Módena, e você pode visitá-lo caso você visite um dia a Itália. Sudário de Turim. Mencionado pela primeira vez em 1354, o sudário é um pedaço de pano de linho que produz a imagem de uma pessoa crucificada. Devido às feições e características, muitos acreditam que o sudário pertenceu a Jesus Cristo, onde após a crucificação, teve seu corpo envolto em um pano branco segundo a tradição judaica. Embora a própria igreja não afirme ou negue, o sudário já passou por uma série de estudos desde o final do século XIX, onde muitas coisas foram apontadas como a posição na qual a pessoa foi envolvida, gotículas de sangue, marcas de flagelo e um semblante parecido com a imagem de Jesus Cristo. Porém, há quem afirme que a pessoa representada no pano viveu entre 1260 e 1390, ou seja, provavelmente não seja Cristo. Ainda assim, o pano é objeto de fé de milhares de pessoas ao redor do mundo, que acreditam fielmente que a imagem é de Jesus. Apesar de alguns, inclusive cristãos, rejeitarem essa ideia, a crença fica a cargo de cada um. Manuscrito Voynich. Em 1912, o livreiro norte-americano Wilfrid Voynich descobriu um grande manuscrito datado do século XV. Tal livro possui diferencial estranho de estar numa língua não identificada até o momento, possuindo ainda símbolos desconhecidos semelhantes a plantas. Não se sabe para que, nem quem, nem o idioma que está escrito. O livro é objeto de estudos por parte de cientistas, historiadores e linguistas de todo o mundo, sendo até hoje um grande mistério. Alguns pontos, como a referência a uma rainha espanhola do século XIV, referências a algumas plantas e símbolos encontrados em regiões da Europa Oriental, foram descobertos, mas no geral o manuscrito segue sendo estudado e segue sendo um grande mistério. Papisa Joana. Uma lenda popular no folclore europeu é a que diz que no século IX a igreja teve uma mulher como líder. A Papisa Joana teria sido uma mulher chamada Felisberta, que seguia uma vida eclesiástica disfarçada de homem, usando o nome falso de John. Por ter um grande conhecimento de ciências e medicina, além de falar vários idiomas e ser uma boa diplomata, ela chegou a integrar o clero de Roma e ser nomeada cardeal, chegando finalmente a ser papa com o nome de João VII, sendo secretamente a primeira e única mulher a liderar a Igreja Católica. No entanto, ela acabou engravidando e deu à luz em público enquanto participava de um evento religioso. Após a descoberta, Felisberta foi condenada à morte e todo e qualquer registro sobre ela foi apagado pelos esforços da própria igreja. A lenda possui diversas versões dependendo da época e região, sendo ainda muito contestado o fato da papisa ter existido ou não. Há quem afirme que ela não passa de uma lenda antiga, mas há também quem defenda que ela de fato existiu, e prova disso seria uma estátua sua na cidade do Vaticano. O fogo grego. Se engana quem pensa que o lança-chamas é algo totalmente moderno, já que na Idade Média existia uma arma semelhante que poderia soltar fogos através de uma mistura química. O chamado fogo grego foi desenvolvido no Império Bizantino e foi usado pela primeira vez no século VII durante as invasões árabes. O método consistia em uma bomba que misturava produtos químicos e liberava um fogo através de um bocal, sendo usados por navios gregos contra navios inimigos. Aliás, a mistura química era tão eficiente que mesmo na água o fogo não se apagava. Ou seja, caso você fosse atingido pelo fogo grego, era quase uma sentença de morte. A arma foi utilizada durante séculos como defesa da capital Constantinopla, mas sua fórmula original se perdeu com o tempo. Até hoje, algumas réplicas foram feitas, mas o método original foi perdido para sempre. O corte de cabelo dos monges.
As ordens monásticas católicas possuíam seguidores conhecidos como monges, que normalmente utilizavam um corte de cabelo bem estranho, já que possuíam a parte central da cabeça totalmente raspada. Muitos se perguntam o motivo desse costume, e a resposta é bem simples. Ao longo da história, o cabelo de cada um representava o grau de riqueza e status da pessoa. Na Antiguidade e Idade Média, reis e nobres utilizavam o cabelo de várias formas para demonstrar seu poder e vaidade. O corte de cabelo dos monges é assim para dar a mensagem de que estão totalmente desapegados da vaidade e também despreocupados com a aparência física. O desaparecimento de Owen Glandor. O príncipe Owen Glandor foi um líder galês que comandou uma revolta contra o domínio da Inglaterra no início do século XV. Owen reuniu um grande exército no país de Gales e, com o apoio da França, expulsou os ingleses de seu território e foi aclamado príncipe de Gales em 1400, sendo ele o primeiro e único governante nativo do país. Ainda assim, os ingleses refizeram suas forças e contra-atacaram Owen e seus seguidores após algum tempo. Com isso, ele fugiu para as montanhas com o restante de seu exército. Em 1415, ele desapareceu misteriosamente após um de seus seguidores afirmar que ele havia morrido de causas naturais. Porém, não se sabe se isso é verdade, já que seu corpo nunca foi visto e existem relatos de que o mesmo teria sobrevivido e morrido na companhia de sua família. Algumas lendas do folclore galês afirmam que ele desistiu de sua luta após ser derrotado pela Inglaterra, vivendo como monge no mosteiro isolado. Ainda com tudo isso, o paradeiro de sua tumba e o que realmente aconteceu com ele segue sendo um mistério. Hoje, Owen Glandor é um herói nacional e símbolo para a independência do país de Gales. A Bíblia do Diabo. O Codex Gigas, mais conhecido como Bíblia do Diabo, é um livro gigantesco de 310 páginas, 89 centímetros de altura, 49 centímetros de largura e 75 de peso. Esse livro teria sido escrito no século XIII na Boêmia, atual República Tcheca, e seu nome se deve a um gigantesco desenho do próprio diabo em uma de suas páginas. Descoberto em 1648, o conteúdo não é nada muito satânico. Ironicamente, dentro do livro estão apenas orações, rituais cristãos, angelologia, demonologia, trechos da Bíblia e até receitas culinárias. A Bíblia do Diabo é até hoje guardada no mosteiro do interior da República Tcheca, mas a história que ronda o objeto é bem bizarra e arrepiante. Reza a lenda que um monge havia quebrado seus votos, por isso seria condenado à morte por emparedamento. Implorando para não morrer, o monge prometeu a seus superiores que escreveria um grande livro contendo todo o conhecimento humano da época, coisa que daria fama ao mosteiro e evitaria sua morte. Mas o detalhe é que ele deveria fazer tudo isso em apenas uma noite. Ele conseguiu escrever metade do livro, mas quando chegava perto de meia-noite, o monge percebeu que não conseguiria terminar. Por isso, fez uma reza ao próprio diabo pedindo que terminasse o livro. Em troca, ele concederia sua alma. Em uma noite, o livro já estava pronto e com um grande desenho de Lúcifer, que teria sido incluído pelo próprio diabo, algo assim como uma assinatura. Essa lenda guarda o objeto, que curiosamente não foi proibido durante a Inquisição e é até hoje estudado. O desaparecimento de Giovanni Caboto. Giovanni Caboto foi um navegador italiano do século XV, sendo um dos pioneiros das grandes navegações. Ele é conhecido por ter explorado a costa da América do Norte. Suas viagens e mapeamentos ajudaram na exploração da América e na posterior colonização da Inglaterra no atual território dos Estados Unidos. O mistério que ronda sua vida diz em relação ao seu desaparecimento durante sua terceira viagem. Conta-se que ele liderava uma expedição para a América do Norte, expedição esta que jamais retornou de seu ponto de partida. Não se sabe se ele morreu naufragado ou em terra firme. Alguns até chegam a apontar que ele viveu entre os indígenas até sua morte, algo parecido com o bacharel de Cananéia que falamos no iceberg sobre a história do Brasil. Tarasca. O monstro conhecido como Tarasca, ou do francês Tarasque, é uma criatura do folclore francês descrita como um tipo de dragão, mas com casco de tartaruga, algo parecido com o Bowser da saga Mario. Bom, segundo a lenda, o Tarasca foi um monstro que aterrorizou a população de Tarascon, uma cidade no interior da França. Ele seria uma criatura fêmea devoradora de homens e cuspidora de fogo, tendo sido derrotada por Santa Marta após uma prece feita com água benta. Com o passar dos anos, a criatura tornou-se parte da cultura francesa, possuindo até um festival com seu nome. Hoje, o Tarasque é considerado um patrimônio cultural e imaterial da humanidade. As Muralhas do Benin.
O Império do Benin foi uma nação africana localizada na atual Nigéria e que no passado dominou boa parte da África Ocidental, sendo uma potência regional muito importante. Símbolo do poderio do Benin eram suas muralhas, construídas no século XI e que eram 4 vezes maiores que a Grande Muralha da China. As muralhas guardavam a capital Edo, centro político, econômico e militar do Império, sendo descritas como a maior terraplanagem do mundo antes da Era Mecânica. Infelizmente, elas foram destruídas em 1897, quando os britânicos invadiram a região e a declararam como uma colônia da coroa. Sua destruição significou não apenas o fim do Império do Benin, mas o fim da soberania de todos os reinos e tribos que habitavam a atual Nigéria. O desaparecimento de Dom Sebastião. Dom Sebastião I de Aviz foi o rei de Portugal entre 1554 e 1578. Em seu reinado, Portugal emergia como uma poderosa nação ultramarina conquistando vários territórios na Índia e América. Dom Sebastião sonhava em criar uma nação portuguesa forte e poderosa, por isso entrou em guerra contra o Marrocos. No entanto, Dom Sebastião acabou por desaparecer durante uma batalha, deixando os portugueses desamparados e sem um líder. Com isso, o reino de Portugal foi anexado à recém-unificada Espanha, já que o rei espanhol era o mais próximo parente da família real. Em meio a isso, surgiu o mito do sebastianismo, uma crença profética que dizia que um dia o rei retornaria e salvaria Portugal das mãos da Espanha. Esse mito foi representado na literatura, música e artes da época, sendo o desaparecimento do rei um completo mistério até os dias de hoje. A Grande Fome de 1315. Geralmente a Idade Média é vista como um período maligno e de obscurantismo, muito disso por conta de um acontecimento do início do século XIV. A Grande Fome de 1315 foi um período que durou 2 anos, afetando praticamente toda a Europa. O clima no continente havia mudado e os invernos haviam ficado mais frios do que o comum, gerando a diminuição do plantio e a morte dos animais. Com isso, os preços dos alimentos básicos, como o pão, foram aumentando, fazendo com que a maioria da população não tivesse mais condições de se alimentar. A fome afetou principalmente a camada mais pobre, como camponeses e comerciantes, gerando episódios de crimes, expurgos, infantil e até consumo de carne humana, se é que me entende. A consequência não foi apenas social, mas histórica. A Grande Fome ajudou na desconfiança popular em relação à religião, gerando revoltas até 200 anos depois, como foi o caso da Reforma Protestante. Alguns contos de fadas que falam sobre a pobreza, como João e Maria, também surgiram nessa época. Podemos dizer que essa foi a primeira crise social vivida na Europa, já que influenciou não apenas a sociedade, mas a cultura até hoje. As Crianças Verdes de Valpit. Uma lenda popular do folclore inglês conta que na aldeia de Valpit, durante o reinado de Henrique II, 2 crianças misteriosas foram encontradas na floresta. Elas possuíam uma estranha coloração verde, falavam um idioma estranho e não aceitavam qualquer tipo de comida oferecida. O menino e a menina foram adotados por aldeões e com o tempo a menina foi se adaptando à nova vida, aprendendo inglês e deixando sua coloração verde. Já o menino não conseguiu se adaptar e acabou morrendo pouco depois. Quando a menina aprendeu a se comunicar, ela contou que o menino era seu irmão, e eles moravam numa terra distante, onde sempre era de noite e as pessoas eram verdes. Ela também conta que nunca havia saído de sua aldeia e que o único lugar que conhecia além dela era uma terra de luz localizada do outro lado de um rio. O conto foi popularizado durante toda a Idade Média, principalmente por escrituras do século XII e XIII, escritas supostamente a partir de relatos reais. Muitas releituras foram feitas desse conto, que até hoje é parte da cultura oral inglesa. Os Príncipes da Torre. Os Príncipes da Torre se refere ao pequeno rei Eduardo V e seu irmão Ricardo de Salisbury. Em 1483, o jovem rei Eduardo V, de 12 anos, havia herdado o trono de seu pai, mas após alegações de ser filho ilegítimo, seu tio reivindicou o trono e o mandou prender na Torre de Londres, junto com seu irmão Ricardo de Salisbury.
O ato seria possivelmente para protegê-los durante a Guerra das Duas Rosas, mas a verdade é que a prisão seria para impedi-los de reivindicar o trono no futuro. O misterioso é que após algum tempo, os dois príncipes desapareceram misteriosamente. Apesar dos relatos de supostos avistamentos, não se sabe o que foi dos dois irmãos. Não se sabe se os irmãos foram assassinados por ordem do tio, se fugiram em determinado momento, ou se foram mandados para o exílio e escondidos pelo resto da vida. O mistério fica maior devido à falta de documentos escritos, já que os criados e funcionários da torre foram obrigados a não falar com os jovens. Após algumas escavações e pesquisas do século XX, uma alçada foi encontrada no térreo do palácio. Porém, não é possível identificar o sexo e nem a quem pertenciam os ossos, tornando esse um dos maiores mistérios da Idade Média.